7 mitos sobre abdominais. Eu sou Denise Cacedoni, do portal Fica em Forma. Roda a vinheta. E aí, tudo bem com você? Hoje a gente vai conversar então aí sobre esse assunto, que são 7 mitos, né, sobre abdominais, porque o tempo passa, mas essas coisas permanecem, né? Esses mitos permanecem aí vivos na mente das pessoas, algumas vezes por falta de conhecimento, outras vezes porque simplesmente as pessoas ouvem e acabam fazendo uma relação de causa e efeito que simplesmente não existem. Eu vou falar, né, sobre esses 7 mitos e vou deixar para o final o maior de todos eles, então acompanha aí até o final para você poder saber do que eu tô falando. Abdominal endurece a gordura. Isso é impossível de acontecer e é muito simples para você entender. Olha só, quando a gente pensa em fortalecer, né, em fortalecimento, é fortalecimento de músculo. Gordura é um outro tipo de tecido, tem um outro tipo de célula, funciona de outra forma. A gordura ela não vai ficar dura porque você faz exercício, ela não aumenta ali, né, de volume, ela não vai hipertrofiar por conta do exercício que você faz. O que algumas vezes você pode ter essa impressão, né, quando a gente faz ali exercícios abdominais, é porque você tem a parede, né, do abdômen, a musculatura abdominal, e a gordura está por cima, né, está cobrindo essa parede. Conforme esse músculo que está atrás da gordura vai ficando duro, quando a gente toca ali na barriga, pode dar a impressão de que aquela gordura endureceu também. Mas isso não é verdade. O que você está sentindo é a maior rigidez do músculo que está por trás dela. O segundo mito é que abdominal queima gordura. Isso também não é verdade. O nosso corpo ele não tem, infelizmente, essa capacidade de queimar gordura em locais assim, vamos dizer, de forma localizada. Locais localizados, eu ia falar. Mas de forma localizada. Então, por exemplo, faço exercício aqui para o braço e aí a gordura que está aqui, a gordurinha que está aqui no meu braço, ela vai ser mobilizada e queimada. Não é assim que funciona. Conforme a gente se exercita, conforme a gente faz aí as nossas tarefas do dia, o emagrecimento vai se dar por uma diferença, né, entre as calorias, a quantidade de calorias que eu vou ingerir e a quantidade de calorias que eu vou gastar. Então ele pega tudo aquilo que eu fiz no dia, inclusive aquele exercício, soma todo aquele gasto e diminui a quantidade de gordura. Isso vai acontecer de uma forma geral, né? O mais importante, então, é que a gente consiga aumentar esse gasto calórico geral para que o emagrecimento venha a acontecer. O terceiro mito, que é parecido com o segundo, abdominal afina a cintura. Isso não vai acontecer. Pensa o seguinte, quando a gente faz exercício, quando a gente treina, né? A gente está fortalecendo aquele músculo. Então vamos pensar aqui de novo, eu uso sempre o exemplo aqui do bíceps, que é o que dá para vocês verem aqui na câmera. Então pensa que eu estou fazendo exercício aqui pro bíceps. Visualmente, depois de um tempo, o que vai acontecer? O que você vai enxergar aqui? Isso aqui é aumentando de volume, né? Então veja, se eu faço o exercício abdominal e esse volume ali do meu abdômen, ele vai tender a ter um aumento por conta desse exercício, como é que pode afinar a cintura? Isso não acontece. Pelo contrário, eu tenho uma história, já contei aqui num outro vídeo, mas de repente você não assistiu e eu também não lembro qual é o vídeo para poder te indicar. Eu vou contar aqui de novo. Tenho uma amiga professora que tem um corpo super forte, todo torneado. E eu sempre olhava para essa professora e falava, caramba, né? Ela faz tanto exercício. E tem os braços ali fortes, né? Às vezes ela tava de camiseta regata, dava pra ver. As pernas, bumbum, tudo assim, tudo durinho, né? E tem essa barriga grande, né? Eu percebia que tinha um volume ali na região do abdômen dela, né? E eu achava aquilo estranho. Dava a impressão que não ornava com o resto do corpo. Não que eu achasse que ela fosse gorda ou barriguda, só porque fazia um volume que não me parecia estranho, né? E aí um dia eu vi essa minha amiga de top, sem camiseta. Eu entendi o que era o volume que eu tava vendo. Ela tinha um abdômen muito trincado, muito forte. Era esse o volume que eu via. Então veja
que ela conseguiu ali hipertrofiar o abdômen dela de uma tal forma que aumentou o volume ao invés de diminuir, que é o que as pessoas imaginam quando vão fazer exercício abdominal que vai acontecer para a cintura. Inclusive fazer aqueles exercícios que inclina para um lado, inclina para o outro, né? Isso aí não vai acontecer nada com a sua cintura. Uma forma da gente conseguir deixar essa cintura então mais fininha, principalmente aquelas pessoas que, como eu, têm o corpo, têm um biotipo, que o corpo é mais reto, né? Que não tem a cintura marcada, e a gente fazer exercícios que fortaleçam, né? Que aumentem o volume da parte aqui superior do nosso tronco, então peitorais, ombros, e que a gente faça exercícios que aumentem o volume ali da parte inferior, o quadril, né? As pernas, ali na região do quadril, pernas, glúteos, porque isso você tendo em cima e embaixo maior, mais forte, vai dar uma sensação de cintura mais fina. Então fica aí a dica e eu já vou aproveitar para pedir, se você gostou dessa dica e tá gostando já desse vídeo, dá um like, tasca o dedo aí no joinha, porque isso ajuda aqui no crescimento do canal e ajuda a levar essas informações para outras pessoas, né, que têm interesse sobre esse assunto e ainda indica para mim que eu tô fazendo vídeos aí que te agradam. Então vamos lá. Próximo mito. Quarto mito. Fazer exercício na máquina é melhor do que fazer livre. É mito porque tanto faz, não importa onde você vai fazer o exercício. O que importa é que ele esteja sendo feito da forma correta, né? Da forma mais adequada. Que você esteja fazendo a flexão do tronco, porque exercício abdominal nada mais é do que esse movimento de flexão do tronco. E aí a gente pode dividir em dois tipos de exercício. Tem aqueles dois tipos de equipamento. O exercício tem um monte. Dois tipos de máquina, né? Tem aquelas máquinas que a gente fica com a cabeça apoiada e que ajudam a gente a fazer no chão, que elas são bastante indicadas para quem está iniciando. Às vezes a pessoa tem muita dificuldade, ela não tem força suficiente na região do abdômen para fazer um movimento, sente dor no pescoço. Então essa máquina, ela ajuda aquela pessoa tanto o corpo dela entender o movimento, então é uma questão mais de coordenação motora, e num segundo momento a ganhar um mínimo de força na região do abdômen, porque sem a máquina não vai rolar fazer. E a gente sabe que para a gente conseguir fazer um determinado exercício, a melhor forma, né, da gente conseguir fazer isso é treinando o próprio exercício. Mas olha, se você não tem força nenhuma para fazer aquele movimento, como que resolve isso? Então essa máquina é uma das formas de você resolver essa questão. Eu vou deixar aqui em cima o card para um vídeo onde eu falo sobre algumas formas, quem não consegue sentar, né? Então fazer esse movimento do sentar na hora de fazer exercício abdominal, eu dou algumas dicas nesse vídeo. Então pega o card aí, ó, e assiste esse vídeo, que ele vai te ajudar se esse é o teu caso. E aí a gente tem um outro tipo, né, o segundo tipo de máquina, são aquelas que têm peso, são máquinas em que a gente faz exercício sentado, trava o corpo ali, coloca, tem uma barreira aqui na frente, e você então faz o movimento assim na própria cadeira. Tem ali as barras de peso que você vai colocando lá o pininho e vai aumentando. A ideia, obviamente, é fazer com que o exercício fique mais difícil, né? E aí, de novo, tanto faz, porque você pode fazer no chão e utilizando recursos que também vão deixar o exercício mais difícil, às vezes até mais difícil do que com esse peso, tá? E isso tem uma explicação biomecânica para isso que eu não vou dar agora. Mas a verdade é que se o movimento é aquele, se você está fazendo o movimento certo, não importa. Como é que a gente vai saber, então, o que vai ser, qual que é a hora de trocar, né? O ideal é que a gente perceba ali se está ficando fácil fazer aquele exercício. Então, se está ficando fácil, a gente muda, a gente troca por outro. A gente pode trocar por um outro mais difícil, a gente pode trocar por um outro simplesmente porque ele é diferente. Porque o nosso corpo, ele se adapta, né, ao movimento. Ele aprende aquele movimento, ele aprende uma quantidade X de fibras ali que ele vai recrutar para fazer aquele movimento e acaba se acostumando. E só do fato de você trocar o tipo de exercício, você já está gerando um estímulo novo
E então você pode conseguir com aquele exercício recrutar outras fibras e deixar o seu abdômen mais forte, chegar até, dependendo do seu objetivo, se for hipertrofia, hipertrofiar o abdômen. Vamos para o próximo. Quinto mito. Quanto mais exercícios abdominais eu fizer, melhor, mais resultado eu vou ter. Isso é mentira. Tem gente que acha que precisa fazer aí 1000 repetições do abdômen para ter resultado. E ainda vem dizer que o resultado que ela teve foi por causa daqueles 1000 exercícios. Lembra no início do vídeo que eu falei da relação de causa e efeito? Não é por isso que a pessoa conseguiu o resultado. O motivo é outro. E a forma de explicar isso é muito simples. O músculo, né, dos músculos que compõem ali a região do abdômen, eles são exatamente idênticos na sua constituição, vamos dizer assim lá, quando a gente vai olhar para as células dos músculos do braço. Então ela não vai reagir de forma diferente ao exercício. É claro que tem outras questões aí envolvidas, mas em relação à quantidade de repetições, se você não precisa fazer 1000 exercícios para o braço, para a perna, para o glúteo, enfim, não tem motivo para você ter que fazer essa quantidade, a gente está falando de quantidade, né? Para o abdômen. O que você precisa, sim, é entender que não é exatamente uma parte do corpo simples para a gente trabalhar, porque é um músculo muito grande, né? Que é formado ali por diversas partes, que a gente tem uma camada grande de gordura que geralmente recobre esse músculo, então a gente às vezes tem uma percepção errada de que a gente está fazendo exercício e ele não está tendo resultado. São muitas variáveis ali envolvidas. E, tem a questão que o movimento é uma flexão de coluna que a gente está fazendo, uma flexão do tronco. Então, flexão do tronco, quando eu falo, quem está flexionando é a coluna. Então isso também vai depender da mobilidade ali da sua coluna, eventuais problemas que você tenha. Então tem muitas coisas envolvidas para fazer com que esse exercício abdominal ele te traga resultados, e certamente a quantidade de repetições não, essa quantidade alta, né, de repetições não tem relação com isso. Antes de falar aí da sexta, né? Falei a quinta, do sexto mito, eu falo a sexta dica, né? Sexto mito, tô habituada à dica que fica com isso na cabeça. Eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, para aproveitar e se inscreve agora, clica no sininho para você ser notificado dos novos vídeos que eu publicar por aqui. E sai vídeo toda semana, tô me esforçando aí para fazer 2 vídeos por semana, então já se inscreve que você vai ser avisado pelo YouTube toda vez que tiver novidade por aqui. Vamos então pro sexto. O sexto mito é sobre ter que fazer todos os dias exercício abdominal. E é parecido com o mito anterior, né? Se a gente sabe que a gente precisa descansar, então se você não sabe, eu estou te contando agora, para a gente ter resultado, a gente não tem ganho em qualquer exercício que a gente faça na hora que está fazendo o exercício. A gente pode ter ali alguns ganhos em alguns tipos de exercício, que eles chamam de ganho agudo, mas isso não vai ter relação mais com o teu metabolismo, não tem relação com o aumento de massa muscular. Os ganhos acontecem na recuperação. Se você fizer abdominal todos os dias e não der tempo do seu músculo se recuperar do exercício que você fez no dia anterior, com o passar do tempo, os resultados eles deixarão de aparecer. Lógico que no início a gente acaba tendo, porque se você não tem nada, qualquer coisa você ganha, né? Mas com o passar do tempo a gente deixa de ter melhora ali, deixa de ter resultado. E também tem uma outra coisa importante, quando a gente faz exercício para aquela mesma parte do corpo, né, todos os dias, que é uma sobrecarga daquela parte do corpo, a chance de você se machucar, ela pode aumentar. E aí você deve estar perguntando, mas como é que eu vou machucar um abdômen fazendo abdominal? Não é o abdômen que você vai machucar, você pode machucar sua coluna, por exemplo, por causa do excesso de movimento. Então, tudo isso, todos esses fatores, eles têm que ser pensados na hora de fazer o exercício. E lembrando que mesmo que você, presta atenção nisso que eu vou falar, você pode estar pensando, mas um dia eu faço aquele abdômen normal, que o pessoal fala, né? A flexão do tronco para o reto abdominal, e no outro dia eu faço para lateral, do exercício para os oblíquos, então estou fazendo exercício diferente. Não tá. A diferença que tá é que quando você faz para as laterais, os oblíquos eles estão sendo acionados, mas não é por causa disso que o reto abdominal parou e falou, não vou trabalhar hoje, estou cansado. Isso não acontece.
todo mundo acaba trabalhando junto. Então é importante a gente dar aí um espaço de descanso. Quanto de descanso? Isso vai depender da quantidade, né, de exercícios que você faz, do volume, da intensidade, da carga, enfim. Mas, em linhas gerais, a gente fala aí pra galera que não treina pesado e que faz um treino assim mais de boa, que se você deixar dia sim, dia não, isso aí tá de bom tamanho. Aí lembrei agora que eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre fazer abdominal todo dia. Então eu vou deixar o card para esse vídeo aí em cima, se você quiser mais detalhes sobre esse assunto. E vamos para o 7º mito, aquele que eu falei lá no início do vídeo, que é o maior de todos eles e que eu ia deixar para o final. Então, chegou a hora. Já ouviu falar em abdominal infra? Então, o mito é o seguinte, abdominal infra trabalha a parte inferior do abdômen. O nome parece que faz sentido, né? Só que isso é mito, isso não existe e é muito simples para eu te explicar isso, porque não existe parte inferior do abdômen. O abdômen ele é formado por 4 músculos: reto abdominal, oblíquo interno, oblíquo externo e transverso. Você ouviu falar de infra? Então, o que as pessoas chamam de infra seria uma suposta divisão do reto abdominal, que fica aqui no meio, né, do corpo da gente, que teria uma parte superior, que chamam de supra, e uma parte inferior, que chamam de infra, e trabalharia-se essa suposta parte fazendo a flexão inversa, né, do tronco. Então, quando você, ao invés de subir aqui, você traz as pernas na direção do seu tronco. Só que eu vou te contar, você quer saber o que acontece quando você está com as pernas lá e traz a perna na direção do seu tronco? Não é o abdômen que está trabalhando. E eu vou te explicar agora quem é que está fazendo força e você foi enganado até hoje sobre isso. Se você acha que essa dica que eu vou dar e tudo isso que eu falei até agora valeu, tem um botão aí embaixo escrito valeu, que é para você fazer uma contribuição aqui para o canal. Essa contribuição me ajuda a continuar trazendo aí todas essas informações para você. Então olha só, quando você faz esse movimento de puxar, né, a perna, quem está trabalhando ali são os flexores do quadril. Desculpa eu acabar aí com a tua ideia de que ia fortalecer essa parte inferior do abdômen com esse exercício, porque isso não é verdade. É fato que dá para fazer exercício de flexão inversa, então a gente trabalhar ali esse reto abdominal fazendo um exercício que ele é o oposto, né? Então eu trazendo a parte do quadril na direção da cabeça, mas não é trazendo as pernas estendidas, ok? Já vou te dizer que eu vou deixar aí no final do vídeo, na tela final, uma dica de um vídeo para você deixar os teus abdominais mais difíceis, tá? Então assiste até a tela final e depois continua vendo o outro vídeo, que ele tá bem bacana. Espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários que eu vou responder. Um beijo, um abraço e até a próxima.